Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar então sobre mais uma novelinha do meu russo preferido aqui, que é o Turgenev, né, e seu Ásia. Esse livrinho aqui, que tem menos de 100 páginas, o texto em si tem, assim, umas 66 páginas, se não me engano, menos de 70. É um texto super rápido de ler, super bem escrito, como sempre, né, Turgenev escreve muito bem, tem descrições lindíssimas. Foi publicado pela primeira vez em 1857. Basicamente, esse livro vai preceder os grandes livros do Turgenev. Ele já tinha publicado outras coisas, inclusive O Diário de um Homem Supérfluo, que é outra novela que tem resenha aqui no canal, mas esse aqui vai ser quase que uma evolução daquele livro, se a gente pode dizer assim. Eu particularmente gostei mais de Ásia, e eu vou comentar então com vocês um pouquinho sobre esse enredo e por que eu gostei bastante aqui de mais um texto do Turgenev. Bom, Ásia vai se passar na Alemanha, na verdade, não vai se passar na Rússia, mas seus personagens principais são russos. Então a gente tem primeiro o narrador, que é o Sr. NN, não é nomeado aqui, é só colocado essas iniciais do nome dele, e ele vai narrar uma história que se passou há muito tempo, então ele está rememorando uma situação. Tem alguns paralelos que a gente pode fazer, né, de diferenças desse livro com O Diário de um Homem Supérfluo, que é uma novela também escrita em primeira pessoa, também tem essa coisa da lembrança de fatos passados, mas é em formato de diário, já no final da vida, enquanto que aqui a gente tem um homem lá pelos seus 40 anos, mais ou menos, 30 e poucos, rememorando esses fatos que parece que ficaram com ele porque ele não conseguiu resolver corretamente. E aqui a gente tem esse prenúncio também do Homem Supérfluo, né, que estava lá, obviamente, né, no Diário de um Homem Supérfluo, mas é um tema que o Turgenev vai abordar em praticamente todas as suas obras, especialmente ali em Pais e Filhos. A gente vai ter isso delineado de uma forma mais política. E aqui, e no Diário de um Homem Supérfluo, a gente tem delineado de uma forma um pouquinho mais sentimental. Porque o grande ponto desses homens supérfluos das novelas do Turgenev geralmente são desilusões amorosas causadas principalmente pela incapacidade desses homens de tomarem atitude, de fazer acontecer. Então isso é uma característica desse homem supérfluo, né? Para quem não viu o vídeo do Diário de um Homem Supérfluo, não conhece bem essa imagem, essa caricatura desse homem do século XIX na Rússia, em resumo, é justamente essa pessoa que não consegue agir. Ela tem uma boa teoria, ela sabe o que deveria fazer, mas ela acaba não fazendo. Ela tem esse problema de atitude. E muito mais do que o supérfluo no nosso sentido hoje, né, que é essa coisa meio fútil, geralmente a gente pensa, né, no fútil, o supérfluo aqui está mais relacionado à incapacidade de se encaixar na sociedade, do tipo, eu estou sobrando aqui nessa sociedade porque eu não consigo agir de acordo com os ditames que eu deveria agir. Então aqui em Ásia a gente tem esse narrador com essas características também, e ele vai colocar isso pra gente lembrando dessa decepção amorosa. As três novelas do Turgenev que eu li até agora, né, tanto o Diário, quanto Ásia, quanto Primeiro Amor, tem essa coisa da desilusão amorosa e tem muito a ver com a própria vida do Turgenev, porque ele nunca se casou, ele teve uma filha bastarda ali com uma camponesa, mas ele nunca teve um relacionamento amoroso que pudesse ser oficializado perante a sociedade, digamos assim, porque ele passou muito tempo como amante, digamos, da Pauline Viardot, que foi uma cantora famosa, né, dessa época também, do século XIX, só que ela era casada e o marido dela, inclusive, ajudou o Turgenev com traduções, com divulgação, ele tinha um contato muito bom ali nas indústrias, na mídia da época, digamos assim. Então sempre teve essa relação ambígua do Turgenev com essa questão amorosa. Então a questão amorosa vai aparecer várias vezes, tem até ecos aqui a um amor não correspondido que ele teve com uma viúva. Ele coloca aqui esse narrador, o NN, ele começa a história basicamente contando que ele passou por uma grande desilusão amorosa quando ele tinha seus 20 e poucos anos, com uma viúva, e aí parece remeter um pouco a Pauline Viardot mesmo. Só que ele viaja então para a Alemanha, ele vai para esses campos alemães, próximo do rio Reno, assim, então tem uma paisagem muito idílica, e as paisagens do Turgenev são sempre muito bem descritas, ele te ambienta sempre muito bem, né, tanto nas estepes russas, como o caso de Pais e Filhos, quanto agora aqui nas margens do rio Reno. Então, essa coisa idílica foi o que mais me chamou a atenção em Ásia. É uma coisa que eu não senti tanto assim
em outros escritos, e aqui tem muito disso, muito dos bosques, das ruínas, do rio, tudo ele vai entrelaçando com essa história que ele nos conta. Então esse senhor NN, ele viaja para a Alemanha, ele passa ali um tempo na Alemanha, ele é russo e vai descobrir 2 russos ali também nessa localidade. Um que é o irmão, o Gagin, e a sua irmã, Ásia. Esse irmão, ele abandonou praticamente assim, a vida normal na Rússia para trabalhar como pintor. Então ele está numa fase ali, que é uma fase que também reflete a vida do Turgenev naquele momento, de não entender o que o público quer na arte e de tentar, mas ele fica muito reticente da própria arte, não sabe se vai ter sucesso e não sabe se está agradando. E o próprio narrador, aqui o NN, ele vai às vezes julgar a arte do Gagin como algo que parece faltar alguma coisa, sabe? Parece que não está completo. Então isso o Turgenev também sentia com seus escritos, né? E o texto que tem nessa edição aqui, da editora 34, que é da tradutora, inclusive a Fátima Bianchi, uma ótima tradutora, ela fala um pouco sobre esses aspectos da vida do Turgenev com a narrativa e com a construção, com a escrita de Ásia. Então é muito interessante, quem gosta de ler sobre processos de escrita vai encontrar nesse pós-fácil aqui da Fátima um texto muito interessante que vai apresentar bem assim como que foi esse processo de escrita. E o Turgenev ele tem essa capacidade assim de analisar, de ver muito bem e transpor para as palavras, especialmente nas paisagens, que a gente tem essa visão, né, do que ele consegue transpor para a escrita dele. E a Ásia, então, a irmã do Gagin, é uma menina de 17 anos. Basicamente, ela foi uma filha bastarda também de um senhor de terras ali com uma camponesa. Então, tem um pouco de paralelo com a própria filha do Turgenev, que passou por essa situação. Então, é mais uma vez uma pessoa que não se encaixa na sociedade, né? Então, a gente tem todos esses aspectos de pessoas com dificuldade para se encaixar na sociedade, que aparece muito também nas obras do Turgenev. E a gente vai observar, então, esse relacionamento entre esses 3 personagens, especialmente do nosso narrador, se apaixonando aos poucos por essa menina, que ela tem um temperamento difícil, ela teve uma educação, assim, meio aos trancos e barrancos, justamente por ser uma filha bastarda. Então a gente observa essa construção da Ásia como uma menina super inconstante e, ao mesmo tempo, esse nosso narrador se apaixonando por ela e tentando entender os seus sentimentos. É engraçado também porque a gente acompanha essa incapacidade do narrador de entender os seus próprios pensamentos e sentimentos, ao passo que nós estamos vendo, né, depois de anos, essa análise dele, e a gente consegue perceber muito facilmente que ele se apaixonou já na primeira conversa, no primeiro dia. Ele já fala que, eu conversei com ela e eu esqueci da viúva com a qual eu estava apaixonado antes e de quem eu ficava pensando o tempo inteiro. Então ele já se apaixona no início, mas ele passa toda a narrativa aqui tentando entender esse sentimento e não agindo em relação a ele. E aí essa não ação, né, essa incapacidade de colocar essa paixão, esse amor em prática e tomar atitudes que possam mudar a vida dele, né, que caracterizam esse homem supérfluo que também é apresentado aqui em Ásia. Então, é muito mais nesse aspecto sentimental, romântico, do que no aspecto político que a gente acompanha em outras obras. Para dar um exemplo aqui de uma descrição do Turgenev, que eu sempre gosto de trazer para os vídeos, porque eu realmente aprecio muito a escrita dele e acho que isso é um ponto alto da leitura das obras dele. Ele está falando justamente do momento em que ele se apaixonou e ele coloca a natureza em consonância a esse sentimento, né? A lua despontou e pôs-se a brincar pelo Reno. Tudo se iluminou, escureceu, transformou-se, até o vinho em nossas taças facetadas começou a reluzir com um brilho enigmático. O vento arrefeceu, como se tivesse fechado as asas, e tornou-se imóvel. Da terra soprava um calor noturno e perfumado. É que eles estão justamente ali na casa desses 2 irmãos, e tem esse momento em que a natureza começa a arrefecer mesmo, parece que as coisas se acalmam e o sentimento vai se alastrando, sabe? É essa impressão que dá tanto com a descrição quanto com os fatos que o Turgenev vai enredando aqui no livro, né? Aqui, mais uma fala que remete muito ao homem supérfluo. Enquanto sonhamos com o trabalho, voamos como águia. É como se pudéssemos mover o mundo. Mas, quando passamos à execução, sentimos-nos imediatamente fracos e cansados. É muito essa coisa da incapacidade de agir que eu comentei tanto aqui com vocês. Sobre essa descrição da paixão aqui, né? Olhei para ela toda banhada por um raio de sol brilhante, toda tranquila e dócil.
Tudo resplandecia alegremente ao redor, abaixo e acima de nós. O céu, a terra, as águas, até o ar parecia como saturado do brilho. É muito descrição de paixão. E depois ele fala sobre esse sentimento, sobre o que ele sentia na época, né? O que eu sentia não era aquela sensação angustiante, recentemente experimentada, dos desejos que a tudo abarcam, quando a alma se expande e ressoa, quando lhe parece tudo compreender e tudo amar. Não, o que despertou em mim foi uma sede de felicidade. O olhar de uma mulher apaixonada, quem pode descrevê-lo? Eles suplicavam aqueles olhos, confiavam, indagavam, entregavam-se. Não consegui resistir ao seu encanto. E quando ele fala sobre essa desilusão amorosa, sobre essa incapacidade de colocar em prática esse amor que ele estava sentindo, né? Amanhã serei feliz. A felicidade não tem dia de amanhã, nem mesmo de ontem. Ela não se lembra do passado e não pensa no futuro. Ela tem o presente. E, ainda assim, não um dia, mas um átimo. Então, essa desilusão mesmo, essa incapacidade de ver o dia de amanhã como algo positivo, simplesmente porque ele não coloca em prática aquilo que ele tem na teoria dentro dele. E só para mencionar, então, aqui no final, que tem esse texto bem interessante da Fátima, ela explica aqui momentos de cartas ou conversas que ele teve com outras pessoas e que foram registradas, em que ele tinha a inspiração para os personagens aqui do livro. Então, quando ele mesmo foi para a Alemanha, ele encontrou com dois irmãos, sendo que um deles era pintor, que foi responsável, inclusive, por esse retrato aqui, que tem reproduzido aqui na edição da 34. E o texto fala sobre essas vezes em que ele vislumbra o rio Reno, uma casa com uma senhora, tem uma senhora que vai interferir de algumas formas nesse relacionamento desses personagens. Então, fala que quando o Turgenev avistou uma senhora numa casa de 2 andares e por isso teve a inspiração para a história. Então, quem gosta dessa construção de escrita, desse estilo de escrita, como eu falei, né, de entender como que um grande escritor tem as suas ideias e começa a reproduzir essas ideias, o pós-fácil aqui da Fátima Bianchi é muito interessante nesse sentido. Bom, basicamente é isso. Recomendo fortemente a leitura dessa novela aqui. Eu acredito que seja uma novela mais interessante de se ler depois das outras do Turgenev mesmo. Começar ali por Primeiro Amor, por Diário de um Homem Supérfluo, seguir mesmo essa linha de pensamento do Turgenev, porque aqui a gente tem um texto mais maduro, uma escrita mais madura, pelo menos eu senti isso, e como eu falei, um prenúncio aos outros personagens que virão depois nas principais obras dele, né, e nos romances dele especialmente. Depois tem Pais e Filhos e tudo mais. Então faz sentido que a gente encaixe essa leitura um pouquinho depois. De qualquer forma, vale sempre a leitura de Turgenev, meu russo preferido, como eu já falei, né? Primeiro Amor é até uma publicação posterior à Ásia e a Diário de um Homem Supérfluo, mas eu senti aqui um romance idílico, uma coisa mais dos bosques da Alemanha, que eu não senti nos outros escritos dele. Essa foi a principal diferença que eu senti aqui em Ásia de Turgenev. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dos meus comentários a essa pequena novela. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem aí nos comentários se vocês ficaram com vontade de ler, ou se vocês já leram Ásia, vamos discutir aqui esses elementos que eu comentei no vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.